A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Que Deus, na sua infinita bondade, te dê um sábado de paz, um Shabbat Shalom, um sábado de muita luz, de muita tranquilidade, de bênçãos derramadas sobre sua vida e sobre sua família também. Amém? Hoje a nossa reflexão está no livro O Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, e o versículo 17 e o versículo 18. Nós vamos fazer a leitura agora bem rápida da palavra do Senhor. Ela nos diz assim: E levando ele às costas a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Esse é um dos textos mais profundos da palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada. Esse é o texto chave, o texto do momento em que o Senhor Jesus ele entrega a sua vida. Esse é o momento em que o Senhor ele traz a personificação de Deus vindo dos céus, se entregando por cada um de nós. Esse é o momento, meus irmãos, em que o Senhor Jesus ele entrega a sua vida, ele derrama o seu sangue por cada um de nós. E hoje eu pensava nesse texto e refletia nesse texto e fiquei lembrando de uma história que eu escutei e que vem muito a calhar nesse período agora que estamos passando de pandemia, dessa epidemia do Covid, do coronavírus. E essa história nos conta assim, ela diz que certo dia alguém ligou a TV e apareceu no jornal que 30 pessoas tinham morrido por causa de uma doença misteriosa que tinha aparecido lá no outro lado do mundo, lá para a Ásia. No outro dia a pessoa liga a TV no jornal e 1000 pessoas tinham morrido por essa mesma doença. No terceiro dia a pessoa liga o jornal e está lá 50.000 pessoas mortas por esse mesmo vírus. E aí o governo começa a chamar as pessoas porque descobriram nesse meio tempo que algumas pessoas eram imunes a esse vírus e que o sangue das pessoas seriam testadas para ver quem era imune ou não a essa doença. E todas as pessoas foram aos hospitais de suas respectivas cidades para fazer esse teste de sangue. Imagine que você tem um filho de, 8, 10 anos e você vai com sua esposa, com seu filho e chega lá, você faz esse teste de sangue. E o médico te chama e diz: olha, o seu filho é imune a essa doença. E nós precisamos utilizar o sangue dele para curar essa doença. E eu preciso que você assine esses papéis. E de repente você olha para o médico e diz: mas por que eu tenho que assinar esses papéis? E o médico olha para você e diz: olha, a quantidade de sangue que seu filho tem é pouca para que a gente fabrique uma medicação para o planeta todo, para curar toda a população do planeta através de um medicamento utilizando esse sangue. Então tem que ser retirado todo o sangue do seu filho. E aí fica a pergunta que você não precisa me responder. Responda para você mesmo. Você assinaria esses papéis? Você entregaria o sangue do seu filho para salvar a humanidade? Você entregaria a vida do seu filho para salvar a humanidade? É duro. É uma pergunta que ninguém queria escutar ou passar por isso. Ninguém queria ter uma situação dessa nas mãos para decidir isso. Mas eu quero te dizer uma coisa. Existe um pai que entregou seu filho para derramar todo o sangue por mim e por você. Eu quero dizer de novo que existe um pai que entregou seu filho para morrer naquela cruz e para ser derramado todo o sangue dele por mim
e por você. E esse filho chama-se Jesus Cristo. Deus entregou seu único filho para que fosse derramado o seu sangue. Aquela morte de cruz era uma morte humilhante, onde somente os piores bandidos daquela época poderiam ser crucificados. E o Senhor foi crucificado sem dever nada. O Senhor foi morto sem pecado algum. O Senhor Jesus, ele não cometeu nenhum erro, mas ele morreu pelo meu pecado e pelo teu pecado. O Senhor Jesus, ele se entregou. Deus pegou o único filho dele, unigênito, para que ele morresse naquela cruz por mim e por você, para que nós venhamos a nos redimir, para que nós venhamos a nos arrepender dos nossos pecados e entender que somente o sangue de Cristo nos lava dos nossos pecados e dos nossos erros. A palavra do Senhor diz que ele sofreu, ele foi espancado, aquelas chibatadas não eram dele, eram nossas. Aquela coroa de espinho não era dele, era minha e era sua. Aquelas cusparadas, os tapas e tudo aquilo que o Senhor Jesus sofreu, não era para ele. Era para mim e era para você. Porque ele não deve nada. E mesmo assim, ainda hoje, encontramos pessoas que dão as costas ao Senhor Jesus. Eu quero dizer para você nesse dia, eu quero dizer para você nesse sábado, que um sacrifício foi feito na cruz por nós. E que nós temos que honrar o nome do Senhor Jesus. Porque aquele sacrifício na cruz veio para nos redimir dos nossos pecados. Veio para que nos arrependêssemos dos nossos pecados. E através daquela cruz nós morremos com o Senhor Jesus. Mas através da ressurreição do Senhor Jesus, nós também ressuscitamos. Morremos para o mundo, mas ressuscitamos para o Senhor. Nós morremos para o pecado e ressuscitamos para Cristo. Para que tenhamos uma vida leve, uma vida saudável espiritualmente falando, uma vida onde nós tenhamos comunhão com Deus, uma vida onde nós somos servos do Senhor, uma vida onde nós temos a cada dia que ter mais intimidade com Deus, uma vida em que nós tenhamos a cada dia de nos afastar do pecado. Eu quero dizer para você que aquele que bebe da água, da fonte de água viva, jamais terá sede. Aquele que come do pão da vida que desceu do céu, jamais terá fome. Porque só o Senhor Jesus é que tem força, é que tem o poder de saciar a nossa sede e a nossa fome espiritual. Pense nisso. Pense nisso, que o sacrifício do Senhor naquela cruz, nenhum de nós teria capacidade de estar no lugar dele. Mas ele morreu por mim e morreu por você. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu para que nós fôssemos perdoados e redimidos diante de Deus e lavado com o sangue do Cordeiro. Arrependa-se do seu pecado. Aí eu tenho que me arrepender dos meus pecados. Todos nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, para que nós tenhamos uma comunhão com Deus, para que o Espírito Santo habite dentro de nós, para que o Senhor entre nessa casa onde habita o Espírito Santo, que é o nosso corpo. E assim Deus comece a fazer o trabalho do oleiro, que é quebrar o vaso pedaço por pedaço e refazer da forma como Ele quer. Se entregue nas mãos de Deus. Se coloque nas mãos do oleiro, para que Ele refaça o vaso, para que Ele refaça a sua vida, assim como Ele quer e não como nós queremos. Amém? Fica com essa palavra. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê um sábado de paz, um Shabbat Shalom, e que você tenha um sábado abençoado na presença de Jesus. Amém? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí embaixo no nosso canal, aperta nesse sininho aí que você fica por dentro de todos os vídeos que serão postados. Nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.